Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Pedimos a Deus que hoje nos traga as nossas necessidades, tudo aquilo que vai suprir nossas necessidades para o dia, conforme a vontade dEle, não conforme meu coração pobre e vazio e pequeno. Pedimos, Senhor, que nos encha de Ti, para que possamos pedir melhor, para que possamos Te louvar melhor. Que nossa vida seja toda convertida a Ti, Senhor. Bom dia, meu irmão, minha irmã. É uma alegria, verdadeiramente, é uma alegria podermos estar juntos na presença do Senhor. E hoje é dia 3 de março, estamos muito próximo de iniciarmos nosso período de quaresma. Deus tem sido misericordioso comigo e afastado de mim as manifestações carnavalescas, porque Ele sabe a dor de cada um, Ele sabe a dificuldade de cada um e Ele sabe tudo o que precisamos para buscarmos a santidade. Então Ele coloca na nossa vida, Ele tira da nossa vida tudo aquilo que nós permitimos permitimos Ele entrar, Ele nos coloca o que é necessário para encontrarmos a santidade. As leituras que a igreja nos traz hoje a primeira está em Eclesiástico 17, 20 a 28, o Salmo é o 31, entre parênteses 32, e o Evangelho está em Marcos 10, de 17 a 27. E Deus me lembra o que Ele já me falou. E Ele me fala todo dia. E eu desejo que você escute Deus te falando. Volte para casa. Volte para casa. Ele já me falou isso. Nossa Senhora já me falou isso. E eu peço a Deus que me permita todos os dias lembrar o chamado de voltar para casa. Qual casa? A casa do que me criou. A casa do Criador. E hoje as leituras vão nos falar sobre algo que verdadeiramente é caminho do céu, que é o perdão. Primeira leitura o autor vai nos dizer: converta-te ao Senhor. Lembrando que Eclesiástico é um livro de instruções para chegar mais próximo de Deus, né? E ele vai dizer logo de início: converta-te ao Senhor. Abandona o pecado. Ora diante dele. Converta, abandona o pecado. Abandonar o pecado quer dizer arrepender-se, tomar consciência daquilo que fazemos que é pecado, que desagrada a Deus, arrependermos e orar diante dele, buscar o arrependimento, buscar a confissão, para que nós possamos voltarmos limpos para casa. Me veio a cena aqui o filho pródigo que deixou-se abandonar no pecado. Mas quando ele viu onde ele estava, ele falou: eu vou voltar para casa. E ele voltou. E como que o Pai o recebeu? Como Deus nos recebe. Quando nos arrependemos e nos prostramos humildes diante dele, e dizemos: Senhor, eu errei, me recebe. O que o Pai faz? Ele abre os braços, ele dá roupa nova, ele lava, ele dá roupa nova, ele dá a aliança e ele faz festa. E é isso que hoje essa leitura vai nos dizer e aí vai completar: deteste
tenha repulsa pelo que desagrada a Deus. E olha que lindo que a leitura fala. Permanece firme no estado que Deus te colocou. Nossa, que lindo. Olha, Deus nos lavou, nos purificou, nos deu uma veste nova para que a nossa antiga perca totalmente o sentido. Ele fez aliança conosco, Ele fez festa por nós, Ele nos colocou onde Ele queria. E o autor de Eclesiástico vai dizer, permanece firme no estado. Qual estado? O estado de graça. O estado de graça, que é aquele que é o estado daquele que mesmo sem merecer, Deus te abençoa, mesmo sabendo que somos pecadores, Ele nos abençoa. Esse é o estado de graça. Permaneça firme no estado que Deus te colocou. Ah, que lindo. Meu irmão, minha irmã, não vamos correr o risco de sair do lugar que Deus nos colocou. Imagina você, o filho pródigo, falando para o pai, não quero essa vida que você está me oferecendo, eu quero voltar para o pecado. Muitos fazem isso, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes nós fizemos isso, mas Eclesiástico vai nos advertir, né? Para a gente permanecer do lado dele. Ele quer nos perdoar, Deus quer nos perdoar, mas para isso nós precisamos nos arrepender e ficar em estado constante de oração. A oração é a vigília. Lembra que Jesus falou para os discípulos, orem e vigiem. Orem e vigiem. É esse o convite, orar, vigiar, é um estado de alerta para a santidade. Porque o mundo, ele nos dá uma ideia de displicente do pecado, uma ideia de que assim, isso não é nada, uma mentirinha, uma pequena corrupção, um troco que eu recebi errado e não devolvi, algo que eu achei, sabia o dono e não entreguei. O mundo vai nos dizer, isso não é nada. É Satanás soprando no seu ouvido. Isso não é nada. Mas isso faz com que a gente saia do estado, do lugar onde Deus nos colocou. Uau! E ele vai nos dizer, louve a Deus enquanto vive. Porque na morte nós não poderemos mais fazer isso. A morte é a colheita. Qual fruto vai estar na árvore quando Deus vier nos colher? É esse fruto que vai decidir. Uma vez eu ouvi dizendo que, eu não me lembro quem, que a salvação é uma foto do seu instante da morte. É aquele momento. Então, que a gente esteja sempre em estado de oração, de louvor, porque Deus é misericordioso, Ele nos perdoa e Ele perdoa todos aqueles que querem voltar para casa. A misericórdia de Deus é Ele não me dar o que minha vida de pecado, pela minha vida de pecado eu merecesse. Mas com Deus não se trata de mérito, porque nós, de pronto, nós já não merecemos. E a misericórdia dele é Ele não nos dar o que merecíamos. E a graça é Ele nos dar o que não merecíamos. Por isso é tudo obra dele, tudo é obra dele. O Salmo vai nos dizer, feliz aquele que no coração não há maldade. E o inimigo nos sopra maldade o dia inteiro. A inveja da amiga, a inveja daquilo que o outro tem, a raiva, a ira,
essa necessidade de buscarmos fazer justiça com as próprias mãos, sem entregarmos totalmente a Deus. Como o mundo nos sopra coisas pequenas durante todo o dia, mas que nos tiram do lugar onde Deus nos criou, do estado onde Deus nos criou. Pensamentos de luxúria, como o mundo coloca pornografia na nossa vida, meu irmão, minha irmã, que impressionante nesses dias que vivemos, como a carne é exaltada, como o espírito é sucumbido. Glória a Deus, porque quando Ele nos diz, volte para casa, Ele sabe onde a gente estava. Ele sabe. Mas Ele nos recebe. E o Salmo vai dizer, Deus nos olha e instrui nossos caminhos. E o Evangelho vai nos dizer do perigo das riquezas. É a parábola do jovem rico, que a gente fala uma parábola, mas nos é contado como ali algo vivido com Jesus. Um jovem que se ajoelha diante de Jesus e diz, como eu faço para me salvar? E Jesus fala, cumpre os mandamentos, faz isso, faz aquilo, e o jovem diz, eu já faço. Mas olha que o jovem sabia, eu sei que não é suficiente, eu preciso de mais. E aí Jesus olhou para o jovem. Olha que lindo que a Bíblia diz, Jesus olhou e o amou. E Jesus nos olha e nos ama. E aí ele fala para esse jovem, vende tudo, dá aos pobres. O jovem entristeceu e foi embora. Voltou para o lugar de onde Jesus o convidou para sair. Por quê? Porque ele era muito rico. E quantas vezes nós queremos confiar nossa vida ao que temos, mesmo já sabendo a fragilidade do que é material, mesmo já sabendo, a gente ainda assim confia nossa vida na materialidade. Por isso estamos sempre ansiosos, insatisfeitos, estamos sempre agitados, deprimidos, porque sabemos que nosso braço, ele não é forte para enfrentar nossas batalhas que não são contra pessoas, mas nossa batalha é espiritual. Jesus disse, e aí então os discípulos perguntam, como que a gente faz? Jesus diz assim, filhinhos, quão difícil é os ricos entrarem no reino dos céus, no reino de Deus. Como é difícil entrar no reino de Deus os que põem sua confiança nas riquezas. Voltar para casa é abandonar o que hoje eu falsamente acho que vai me salvar. Jesus não está dizendo de sermos pobres, de uma vida, mas pobres na nossa alma, porque assim nós estaremos entregues a Ele. Pobres no sentido de eu preciso confiar em Deus, porque eu sou pobre do meu coração. O meu coração é pequeno para alcançar toda a salvação que Deus tem para nós. E Ele vai dizer, e aí os discípulos então perguntam, então quem pode salvar-se? Poxa, Jesus tinha acabado de responder para o jovem rico.
Será que a gente também não está atento, como tantas vezes vemos os discípulos não estarem atentos à voz de Jesus? Porque quando Jesus fala com o outro, ele fala comigo. O que meu irmão passa, ele vale para mim. Jesus olhou. Gente, Jesus olha. Sabe? Jesus olha. Jesus te olha. Ele te vê. Meu irmão, minha irmã, isso é tão lindo. Ele olha e diz, essa é para a gente tatuar no nosso coração e na nossa mente que tantas vezes é invadida por maus pensamentos. E aí nós temos que clamar e repetir o que Jesus disse ali naquele momento. Aos homens isso não é possível. Eles estavam perguntando quem pode salvar-se. Aos homens não é possível salvar-se a si mesmo. Mas para Deus, nada é impossível. Esse letreiro tinha que piscar na nossa frente. O dia inteiro lembrar que para Deus nada é impossível. Por isso, Ele diz para mim e para você, volte para casa. Eu te perdoo. Porque para mim nada é impossível. Olha Deus falando isso para você. Deus está falando isso para mim, me tocando profundamente. Veja, meu irmão, minha irmã, qual é o estado que Deus te colocou e que hoje você não está. Mas Ele quer que você busque estar onde Ele te colocou. Volta para casa, meu irmão, minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.